เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขาจบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1 ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับTurminha, começamos hoje a aula com um videozinho inspirador, né? Através da música, eu quis trazer essa mensagem para vocês, porque a música, ela tem a capacidade de despertar em nós, né? Os mais nobres sentimentos. E eu achei esse vídeo muito legal porque trabalha tanto com a questão da música, quanto a questão da audição, que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Acústica, que seria o estudo a respeito dessa onda, que é o som. E aí eu trouxe esse vídeo, né, como forma de iniciarmos o estudo da acústica, como forma de inspirar também, já que estamos na reta final aí. Último capítulo, então iniciamos o capítulo 24, né, capítulo 24, reta final do nosso trimestre. E vamos falar dos sons, vamos falar da música, e tudo começou, gente, lá na Grécia Antiga. O nome música surgiu lá e se começou a fazer uma associação com as grandezas físicas e matemáticas de lá para cá.
E a parte da ondulatória, que estuda os sons, é chamado de acústica, e é através desse estudo que a gente vai conhecer aí algumas características em relação ao som. A gente vai começar falando, né, de algumas qualidades fisiológicas, e o som a gente sabe que é uma onda mecânica, como a gente viu. Logo, o som é uma onda mecânica e também longitudinal, e por isso ela precisa de um meio para se propagar. O som, gente, na verdade, ele se propaga tanto no meio sólido, líquido e gasoso, né? O mais comum é a gente ouvir no meio gasoso. Mas no líquido, tá, a velocidade aumenta. E no sólido aumenta ainda mais. Então, a velocidade ela vai aumentando conforme o meio em que ela está inserida, tá? Em que o som está inserido. Por que isso acontece? Gente, pela questão dos átomos, das moléculas mesmo da matéria, tá? Então, por exemplo, nos sólidos, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, elas vibram e conseguem, né, se propagar com maior facilidade. Enquanto que no gás, né, no estado gasoso, como elas estão mais afastadas, elas demoram um pouco mais para se propagar. Então, essa é a diferença. Aqui até tem uma representaçãozinha, tá? Aqui vocês têm uma tabela que mostra alguns meios com as suas respectivas velocidades. Então, claro, gente, o mais comum da gente utilizar, né, a velocidade do som no ar é o 340 metros por segundo. Mas isso também depende muito da temperatura e da pressão, porque aqui é considerado a pressão de 1 atm. Então, claro, dependendo da altitude que a gente está, o ar é mais rarefeito, né? Isso vai impactar na velocidade? Vai. Quando o ar é mais denso ou menos denso, né? Isso impacta. E aqui tem todas as velocidades, ó, dos gases, por exemplo, o hidrogênio, ó. Olha a velocidade no hidrogênio, ó, do hélio, né? Quem é que já viu aquelas brincadeiras do gás hélio? Que a voz fica diferente. Os líquidos, ó, nos líquidos, olha como aumenta a velocidade. E depois nos sólidos, ó, tá? E aí, como eu falei, a temperatura também interfere. Aqui vocês têm uma tabelinha das temperaturas. Altura, gente, vamos falar um pouquinho da altura do som, porque no nosso cotidiano a gente relaciona a altura com o volume. O som está muito alto, abaixa o som, né? E a gente acaba se referindo ao som como se fosse o volume. Mas aqui na física, a altura a gente tem a ver com a frequência. E frequência, ela pode ser mais... o som pode ser mais grave ou mais agudo. Então, quer dizer, um som de baixa frequência, ele é mais grave. Um som de alta frequência, ele é mais agudo. Então, sempre relaciona a altura, ó, mais alto, mais baixo, relacione com frequência. Frequência mais alta, frequência mais baixa, tá? Então, no nosso cotidiano a gente fala o volume, né? A altura aumenta o som, abaixa o som. Mas isso, em termos técnicos, não é correto. Tanto é que quem trabalha com música, quem estuda música, sabe disso. Em relação à frequência dos nossos ouvidos, tá? Em que nós humanos ouvimos, essa frequência ela fica entre 20 e 20 mil Hz. Tá? Essa é a frequência que nós, seres humanos, conseguimos ouvir. Quando a frequência está abaixo de 20 Hz, elas são chamadas de infrassons, tá? Sons abaixo de 20 Hz. E quando elas estão acima de 20 mil Hz, é conhecida como ultrassom. Quem é que nunca ouviu, né, ou já fez exames de ultrassonografias, que são exames, então, que utilizam as ondas sonoras acima de 20 mil Hz. Os nossos ouvidos não são capazes de ouvir. Lembrando, gente, que isso não tem nada a ver com o volume, são frequências, tá? Não confundam. E aqui tem algumas comparações dos animais, porque os animais, eles têm, né, esse poder aí, ó, de audição bem mais elevado que nós, seres humanos. Olha do morcego, gente, até 120 mil. Vocês nunca viram
adestradores de cachorros usarem os apitos para adestrarem os cachorros, aqueles apitos, eles são com frequência acima de 20.000 Hz. Então, eles usam um apito, a gente não escuta, mas os cachorros conseguem ouvir, né? Porque os cachorros, eles conseguem ouvir, ó, até 50.000 Hz. E na música, gente, a frequência, ela tem um papel fundamental, ela é super importante, tá? Por exemplo, na escala musical ocidental, a gente tem um intervalo de 12 notas. Gente, esse intervalo, tá, entre as frequências, porque assim, cada nota tem uma frequência. E aí a gente estabelece intervalos entre frequências. Esses intervalos, na música, a gente chama de uma oitava. Quem toca violão ou quem toca outros instrumentos, né, deve ter esse conhecimento, deve saber dessas informações e vai entender do que eu estou falando. Quem não entende nada de música, gente, fique tranquilo, tá? É mais para conhecimento mesmo, só para vocês entenderem o que acontece com o som de acordo com o instrumento utilizado. Então, esse intervalo de uma oitava na música é chamado assim. Esse intervalo, gente, olha aqui tem uma formulazinha que vocês vão observar que está escrito assim. Intervalo acústico e acústico, que é o intervalo entre duas frequências, ó. F1 e F2 são duas frequências. O nome oitava, gente, tem a ver com as 8 notas da escala maior. Vocês devem conhecer as notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a gente diz que essa segundo Dó, ele está a uma oitava da primeira. Então, eu posso dizer assim, que a oitava acima significa o dobro da frequência. Ou seja, eu posso ter a mesma nota, vamos supor, toquei o Mi. Se eu tocar um Mi uma oitava acima, eu vou ter a mesma nota Mi produzida, porém com o dobro da frequência. A mesma coisa a gente diz uma oitava abaixo, que aí seria a metade da frequência. Então, isso tem a ver com a frequência, tá? Relação das escalas aí das notas musicais. Eu não entendo nada de música, tá, gente? Tentei aprender a tocar violão, desisti. Meu filho toca, tentou me ensinar, mas é difícil pra caramba. Gente, não sei tocar, não consegui, achei muito difícil, não é pra mim, não. Vamos falar um pouquinho do timbre. O timbre do som, gente, é assim, ó. O timbre, na verdade, ele é uma coisa que diferencia o tipo da fonte sonora. Então, ele pode ser, tu pode tocar uma música, uma nota, um som, tu pode fazer um som com violão, tu pode fazer um som com uma guitarra, com violino, com piano, com uma flauta, a mesma nota, na mesma frequência, na mesma intensidade. Porém, o som não vai ser o mesmo. Por quê? Porque depende das características dessa fonte, desse instrumento, tá? Então, o instrumento é que vai diferenciar. Se vocês ouvirem uma nota de um piano, vocês ouvirem a mesma nota de uma flauta, vocês vão saber identificar o som através do instrumento. Isso quer dizer timbre. E o timbre tem a ver com o formato da onda. Olha aqui, que tem a representação de várias ondas. Eu tenho várias ondas Lá, porém cada uma com uma frequência diferente. Olha só, a vermelhinha, a verdinha e a azul, cada uma frequência diferente. E aí, a junção de todas essas ondas, digo assim, a superposição dessas ondas, o encontro, tá, de todas essas ondas, causam uma onda resultante, que é essa roxinha aqui, ó. Então, somando todos esses harmônicos que a gente chama, tá, isso aqui é chamado de harmônicos sonoros. Quando eu somo, esses harmônicos, eu tenho uma onda sonora resultante. E é essa resultante que vai formar o timbre. Então, uma onda, ela é formada, né? O som de um instrumento, essa onda resultante, esse som de um instrumento é formado por vários harmônicos, é uma junção de harmônicos. E claro que existe,
Geralmente os instrumentos de corda, eles são formados com mais harmônicos, tá? Do que os instrumentos de sopro. Então aqui, por exemplo, ó, olha o diapasão, não sei se vocês conhecem, ó. O diapasão, ele é formado, ó, por uma onda pura, que a gente diz. É apenas um harmônico. Então a gente fala onda pura, ó. E depois tem, né, a flauta, olha o formato da flauta. Olha a voz humana, o violino. E aí são formadas por vários harmônicos. E aí cada um tem um formato diferente, tá? Vamos falar um pouquinho agora da intensidade do som. Agora sim, quando a gente fala intensidade, a gente está falando de volume. E aí quando a gente fala de volume, a gente está falando de amplitude, muito intensa ou pouco intensa, intensidade, som forte, som fraco, tá? Som forte significa grande intensidade significa maior amplitude. Se eu estou falando som fraco, eu estou falando volume mais fraco, tá? Ele é pouco intenso, menor amplitude. E a intensidade, gente, ela tem a ver mais com a amplitude do que com a frequência. Então, a frequência é basicamente a sensibilidade que a gente tem com o som. Mas a amplitude, ela está relacionada com a energia, né? Com o transporte de energia. Então, mais amplitude significa mais energia. Vocês nunca perceberam a caixa de som tremer, o cone da caixa de som tremer quando o volume está muito intenso? Isso acontece pela questão, né, da energia. Então, o que a gente precisa entender aqui a respeito da intensidade do som? A intensidade do som, ela tem a ver também com a distância que a gente está dessa fonte, da fonte sonora. E, basicamente, se a gente está mais perto, o som é mais intenso. Quando a gente está mais afastado, o som é menos intenso. E a intensidade tem a ver com a potência, tá? Com a potência e a área. Por quê? Porque quanto mais longe que eu estou dessa fonte, menos intensa será, né? E a gente sabe que o som, ele se propaga em 3 dimensões, e a gente tem que considerar, então, essa área como se fosse uma esfera. Por isso que vocês têm ali na formulazinha, que é a potência dividido pela área da esfera, tá? Que é o 4πr ao quadrado. Vamos pensar o seguinte, essa menina aqui, ó, ela está a 1 raio de distância da fonte, que tem a potência P, digamos assim. Esse outro menino aqui, ele está a 2 raios de distância, e esse terceiro está a 3 raios de distância, ó. À medida em que eu vou me afastando da fonte, o que vai acontecer? O som, ele vai ficar menos intenso. Mas quantas vezes ele vai ficar menos intenso? Aí depende do raio, mas olha só, se eu dupliquei o raio, o que vai acontecer com a intensidade? Vai cair 4 vezes. Se eu triplicar o raio, a potência continua a mesma, a potência é constante, a potência da fonte. Mas se eu triplicar o raio, o que vai acontecer com a intensidade do som? Ele vai diminuir 9 vezes. Por que isso? Por causa do raio que está ao quadrado aqui, ó. Tá? Isso aqui é a área da esfera, tá, gente? Para quem não lembra, tem uma coisa muito importante relacionada à intensidade, porque uma coisa é a fonte produzir. A fonte produz uma certa intensidade. Mas os nossos ouvidos, eles não são capazes de ouvir aquela intensidade. Como assim, Sora? Não estou entendendo nada. Calma, calma que a Sora vai explicar. Os nossos ouvidos, eles reduzem drasticamente a intensidade do som. Então, existe uma relação aí entre som produzido pela fonte e som que somos capazes de ouvir. E isso a gente chama de nível de intensidade sonora. Então, intensidade sonora é uma coisa, nível de intensidade sonora é outra. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, gente, intensidade é o verdadeiro nível do som. Agora, nível de intensidade sonora é o que nós conseguimos perceber, tá? É o nível que nós conseguimos ouvir. Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar em decibéis.
né? E decibéis praticamente é o que é a unidade de medida usada para esse nível de intensidade sonora. Essa intensidade, tá? Esse I é o de intensidade da fonte. O I0, gente, esse I0, a Sora já vai explicar tudo isso aqui, tá? Seria o nível mínimo que nós somos, nossa audição, né, que nós somos capazes de ouvir. Existe um nível mínimo. Geralmente esse valor é utilizado como 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Gente, watts por metro quadrado é porque eu estou falando de potência por área, que é o que a gente acabou de ver ali antes, né? Da intensidade, a gente viu aqui, ó, que é potência por área. Então, potência é dada em watts, a área é dada em metros quadrados. Então, por isso. Então, esse I0 seria, assim, o mínimo nível que os nossos ouvidos, né, são capazes de perceber. E esse valor seria 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Gente, esse valor, ele foi analisado experimentalmente pela média, tá? Pela média da população. Bom, gente, o decibel, ele é uma unidade que indica a proporção de duas grandezas físicas, geralmente utilizado para energia e intensidade, tá? E o decibel, ele é 10 vezes, ele é uma relação, então para que esse nível de intensidade sonora seja representado, né, em forma de decibéis, o que tem que acontecer? É uma relação de 10 vezes o logaritmo, ó, da razão entre duas grandezas, ó, duas quantidades de energia. Então, aqui a gente tem uma intensidade, aqui a gente tem outra intensidade. Então, é 10 vezes o logaritmo dessa razão aqui. Vamos fazer um exercício para ficar mais claro. E sim, gente, tem que lembrar de algumas coisinhas de logaritmo, tem que lembrar algumas propriedades, que é bastante importante. Eu vou fazer esse exercício, esse primeiro aqui com vocês, ó, desse mapa, até para vocês aprenderem a ler o mapa. Ó, utilizando o gráfico de intensidade sonora versus frequência, responda as seguintes questões. Gente, aqui a gente tem um mapa, um gráfico, ó. Eu digo mapa porque tem as regiões aqui, né? A região da fala, a região da música e a região do som, a área do som, ó, tá? Aqui está a frequência, ó. Tá vendo? A frequência do som. Aqui está o nível de intensidade do som. Nível de intensidade do som em decibéis, tá? Aí, ele está perguntando o seguinte, ó. Para qual faixa de frequência o limiar da dor apresenta menor nível sonoro? Gente, limiar da dor estaria aqui, ó. Essa linha, né? Ó, limiar da dor. Olhando para essa linha aqui, qual é a faixa que ela está menor, ó? Ela está menor, ela começa a diminuir aqui, né? Ó, começa a diminuir aqui e vem até aqui, ó. Seria a faixa de menor, ó, nível de dor, tá vendo? Essa faixa aqui, ó. Daí tem que olhar ali embaixo o que representa, ó, de 1000 até 5000, mais ou menos, ó. Tá? Isso aqui seria a faixa de frequência. Agora, qual o maior nível sonoro que uma pessoa é capaz de produzir falando com frequência entre 500 e 5000 Hz? O maior nível sonoro entre 500 e 5000 Hz. 500 está aqui, ó. Os 5000 Hz está aqui, ó. Vamos olhar lá na fala agora, ó. Entre essa faixa aqui até aqui, qual seria o máximo da nível da fala? Aqui, ó, nível sonoro seria 80 decibéis, tá? 80 decibéis, então, estaria aqui, ó. Essa aqui seria a B. Vamos para a C. A C é o que a gente tem que usar o logaritmo, e aí a Sora vai resolver com vocês aqui. Considerando I0, 10 na menos 12 watts por metro quadrado, que eu havia falado antes, né? Que é o menor nível.
Determine a intensidade sonora, olha só, determine a intensidade sonora, ele quer saber o I, no limiar da dor para a frequência de 1000 Hz. Vamos lá de novo no gráfico. 1000 Hz está aqui, ó. 1000 Hz. Vamos subir até o limiar da dor e vamos ver. Limiar da dor está aqui, ó. Qual é o nível de intensidade aqui? Ah, é 120. Então, nós já temos o nível de intensidade que é 120. Vamos jogar lá na nossa fórmula do logaritmo e vamos descobrir quem é o nosso I, que é a intensidade, tá? Ele quer saber qual é a intensidade sonora. Então, nós temos a fórmula NS, 10 log de I sobre I0. O NS a gente viu que é 120, lá no gráfico. E o I0 a gente sabe que é 10 na menos 12. Eu vou simplificar aqui, passar esse 10, ó, dividir por 10 aqui, ó. Então, o logaritmo, quando ele não tem base aqui, significa que a base é 10. Esta base aqui, ó, esta base está elevado a este expoente que é o 12, e como resultado dessa potência, a gente vai ter o I sobre 10 na menos 12. Lembram disso? Isso aqui, na verdade, é definição de logaritmo, tá? Ó. Agora, esse 10 na menos 12 que está dividindo, a gente vai jogar ele para o outro lado multiplicando. Isso aqui, consequentemente, é 10 na zero, porque está somando os expoentes ali. E isso aqui é 1. O quê? Watts por metro quadrado, tá? Isso aqui, gente, seria a intensidade do som, a intensidade verdadeira do som. Porém, nós só conseguimos ouvir 10 elevado na menos 12 da intensidade desse som aqui, certo? Então, essa, na verdade, é a diferença de intensidade e nível de intensidade. A gente vai fazer mais exercícios aí na nossa videoconferência, tá bom? Um beijo, ficamos por aqui hoje e nos vemos na próxima aula. Tchau!